Olá, sejam todos bem-vindos ao Mais Vozes da Inclusão Vai Até Você. Hoje a gente veio até a casa da Ana Luísa Corazza. E antes de apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Flexcorp, que é uma empresa de coletes, né, de roupas proprioceptivas para uso na terapia, na fisioterapia. Não sei se a Ana está usando. Que legal. E a AfoKids, que é a empresa de órteses, né, que o Gabriel usa também. A TX e a Easy Cosméticos. Muito obrigada. Ana, estou muito feliz que de prazer. estar aqui hoje com você, eu e a Flávia. Delícia! Muito bom, uma honra. Muito obrigada. Uma honra enorme. Gente, a Ana, a Luísa, ela é médica, linda, como vocês podem ver. E ela saiu de médica a paciente, né? E eu tive o prazer de conhecer a Ana um dia aí numa ida do shopping. Eu reconheci a Ana e falei: Ana, é você? Fui aquela chat mesmo, agarrei, né, Ana? Melhor encontro. Não é? Foi muito maravilhoso, porque eu já tinha visto eu ia falar a Luana, tá vendo? É que é a Ana, Luana. Isso, eu já tinha visto a Ana nas redes sociais com a Luana. E aí a gente quis gravar esse episódio com ela para vocês conhecerem a Ana. E é um prazer enorme, uma honra recebê-las, conversar um pouquinho, dividir essas histórias, né? Amém. Eu agradeço muito. Ana, se você puder contar um pouquinho do começo, assim, o que aconteceu com você, que ano que aconteceu, assim, você se viu, eu li um trecho seu que você diz: eu vi o meu corpo parar, né? Você, assim, fico tão arrepiada, porque... eu me emociono. E como que foi isso para você? Eu acho que foi bem descrito ali no início, né? De médica a paciente. Mas em todo momento eu estava consciente de tudo, então o lado médico, a gente ficava nesse desespero por saber o que estava acontecendo, o que estava vindo, né? Então, ali em 2022, agora está completando quase 2 anos e 6 meses, né, que eu estou nessa luta, né, então, 2022, eu morando em Chapecó, atuando normalmente, trabalhando em 2, 3 lugares, tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum problema de saúde, previamente rígida, né, tendo a minha vida normal. Claro que a gente, no trabalho, ali na correria do trabalho, sempre, porém, eu fui notando alguns sintomas. Mas, inicialmente, eu fui colocando culpa no trabalho. Não sei se já era o início de uma negação ali, mas eu colocava culpa no trabalho. Não, eu tô cansada do trabalho. Então, eu comecei com uma fadiga muito importante. Eu brinco que um plantão de 6 parecia que era um plantão de 12 horas. Um plantão de 12 horas parecia um plantão de 24 horas, e assim vai, né? Não justificava tamanho cansaço, né? Então, essa fadiga inteira no corpo foi muito, muito... Foi a chave, assim, né? Você atuava na que parte da medicina? Eu atuava na emergência da UPA, de 24 horas de Chapecó, né? Às vezes em plantões, né, de emergências, e também em um local do estado, né? E então eu estava sempre na correria. Claro que então, por estar na correria, eu jogava o cansaço, essa fadiga para o trabalho a todo momento. E outros sintomas foram surgindo também, como um zumbido, né, em ambos os ouvidos, uma pressão na cabeça, importante, insônia. Eu já tinha uma certa insônia, só que ela intensificou, potencializou muito mais, né? E a gente vai julgando isso tudo, julgando e jogando para o trabalho, né? Achando que é isso, decorrente dessa correria louca, porque a gente nunca aperta o freio, até ver que precisa apertar. E é aí que mora o nosso erro, né? Que eu só fui ver depois. Mas você foi procurar um médico ainda em Chapecó? Muito pelo contrário, eu não queria aceitar que estava acontecendo aquilo. Então, o que foi acontecendo? Esses dias foram piorando, os sintomas foram piorando, e eu não contei para absolutamente ninguém. Não quis alarmar, não quis contar, e fui correndo, fui seguindo. E você, como médica, você tinha uma consciência do que poderia estar acontecendo com você? Exato. E aí eu não contei nada para ninguém, até que um dia eu estava num local que eu fui passar um final de semana, e o tronco já não se sustentava muito mais. E comecei a perceber umas fasciculações nos movimentos involuntários, no abdômen,
e na perna. Foi aí que eu falei, não é o trabalho. Alguma coisa de errada, muito errada está acontecendo comigo. E o meu ímpeto foi negar que aquilo estava acontecendo. Então eu não queria saber o que estava acontecendo. Porque no fundo eu já imaginava que pudesse ser. Né? É claro que, como todo mundo, a gente pensa no pior, né? Eu pensei em algumas doenças já de logo degenerativas. E como a gente passou por todos os pacientes, né, na neurologia, a gente passa por pacientes degenerativos, a gente tem uma noção de como é o acompanhamento, né? Então, algumas coisas fazem remeter e nos dá muito medo, muito receio de que aquilo também possa acontecer com a gente. E meu ímpeto foi não procurar ajuda. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu vou atrás sozinha. Vou me investigar sozinha. Foi dar um Google. Eu fui fazer alguns exames. Eu falei, me solicita alguns exames aí, somente para uma amiga. Não falei para ela o que estava acontecendo. E eu vou investigar. E vendo que estava piorando um pouquinho mais, eu marquei uma colega neurologista. Mas tudo foi acontecendo muito mais rápido. Né? Foi acontecendo mais rápido, até que em determinado dia eu marquei um exame para fazer, pensando que podia ser algo até da mandíbula, uma disfunção na mandíbula. Fui atravessar a rua e a perna não respondeu mais. Você caiu? Aí eu estava acompanhada, quem estava comigo me segurou, e foi aí que eu vi, bom, aí tá feio. Fui na frente do hospital, liguei para uma amiga para ver se estava de plantão, né, e tudo mais. E falei, corre aqui pro hospital para a gente atender urgentemente. E parei 3 vezes e falei, olha, não consigo descer. Mas o não consigo descer não era só fisicamente. Eu não estava preparada para ouvir nada. E ao mesmo tempo eu estava negando. Entrei no hospital com um protocolo de AVC, então logo descartado. E para resumir a história, dali para 12 dias, eu fiquei tetraplégica, parei de comer e parei de falar. A alimentação foi como? Gastro? Inicialmente foi nasoenteral, né? Aquela sonda que vai no nariz. E posteriormente, vendo a necessidade de uma continuidade, né? E toda uma situação, foi optado pela gastrostomia. Você que é aquela sonda no abdômen, né? Você chegou a fazer essa cirurgia? Fiz e fiquei 1 ano e 6 meses com a gastro, né? Então, em questão de 12 dias, eu perdi todos os movimentos e eu fui vendo, então, essa ascensão, porque eu fui perdendo das pernas, braços, abdômen, cervical e face. Meu rosto ficou como se fosse petrificado. E eu só mexi os olhos, então eu vi tudo o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo. E isso acho que foi o pior. Sim. Né? Você estava com consciência de tudo. Estava com consciência. Mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então acredito que eu tenho bastante fé e por muitos momentos eu acredito que Deus, como eu acredito, se vocês me permitem, sim, né? Claro, obviamente a gente acredita também. Ele me manteve até uma sobriedade e para poder ter calma em tudo e racionalizar tudo. Não, calma, isso está acontecendo, mas a gente tem que pesquisar por tal lado e não entrar em pânico. E você acha que foi mais difícil para você ou para sua mãe receber o diagnóstico? Os meus familiares, eles não... Eu estava com outras pessoas na ocasião, né? Então, eles entraram num segundo momento, mais para frente no tratamento. Então, eu acho que quem estava ao meu redor estava tendo mais dimensão do que estava acontecendo. Porque até mesmo eu brinco que eu atrapalhei os colegas, porque eu queria ter muita certeza do que estava acontecendo antes de afirmar. Entendi. Então, antes de eu perceber algum sintoma, eu queria ter certeza se aquilo estava acontecendo. Então, eu deixava ali umas 24, 48 horas para ver se estava acontecendo. Apesar de eu estar rindo, isso não é bonito, né? E para ver o que estava acontecendo de fato, para poder, então, falar. Porque eu queria ver se
estava tendo uma evolução da doença ou não. Então, aquele lado médica não estava deixando eu ser paciente, Sim. né? Isso, por vezes, ajudou e, por vezes, atrapalhou, Sim. né? Mas você teve ali ou demorou para ter um diagnóstico? Você já soube o que é? Foi O que demorado. você teve? Foi demorado. Depois de muito tempo, muitos exames, efetuado muitos exames, ainda em fevereiro, né, estamos no mês ali, né, discutindo tanto as doenças raras, Sim. né, foi diagnosticado agora como encefalomielite, basicamente falando ali de uma forma mais leiga, uma inflamação no encéfalo, né, na medula, que fizeram eu ter esses sintomas tão diversificados, né, e que no momento eu estou assim, né? Então, no momento você está assim, mas e aí qual que é o prognóstico? Então, é uma doença reversível. O prognóstico ainda é um pouco incerto, ele é um pouco dividido, as informações e os prognósticos, mas algumas pessoas falam, você vai voltar a andar, sem sombra de dúvida, você vai recobrar, né, todos os seus movimentos. E algumas outras pessoas tiveram um pouquinho, não foram tão sensíveis na hora de falar, que é um assunto que eu gosto muito de abordar com os colegas médicos, né? A sensibilidade. Sim, na fala. De diagnosticar e de passar isso, né? Os médicos, mas geralmente, a gente tem uma amiga médica, né? Inclusive, que ela é Marina Gabriel, ela disse pra mim que existe aula de como você dá notícia para o paciente e para os pais, né? Então, assim, tem médicos, infelizmente, que são bem ríspidos, né? Exatamente. E a gente precisa ter no nosso caminho pessoas do bem, porque não é assim que se fala, né? Nós temos aula de ética médica, sim, mas a sensibilidade é algo muito nosso, humano. Então, isso é uma coisa que a gente não vai aprender nas escolas, né? E a gente nunca sabe quem vai estar do outro lado da cadeira. Né? É como eu brinco. Eu nunca imaginei que eu aqui na cadeira de médica, nunca imaginei que eu fosse estar na cadeira de paciente. Nunca imaginei, a gente nunca imagina. Você está aprendendo agora mais até como a Ana, como paciente, aprendendo a ver assim como o médico que você não gostaria de ser, né? Muito. Está sendo uma aula, eu sempre digo que essa doença, ela tá me ensinando a viver. E eu tô dando os primeiros passos, né, entre aspas, de como viver, né? Tanto porque de não ver romantizar, né? Não é romantizar uma doença, porque ela tem as suas situações muito densas, doloridas, sofridas, né, que por muitas vezes a gente não mostra, né? Às vezes a gente mostra um lado, até mesmo no Instagram, bonito, de força, mas tem as suas dores. E tá tudo bem ter suas dores, seus dias difíceis e fáceis, né? Mas eu tenho aprendido muito como ser humano, né? De como aprender a viver. Ou seja, eu tô passando por um problema, como que eu vou encarar esse problema? Eu tenho duas formas. E estou encarando também, aprendendo muito a como o que o curso de medicina não ensina. Né? Então, o lado do paciente. Humano, né? Exato. Então, que tão breve, se Deus quiser, eu vou voltar a atuar e trazer para os pacientes, né? Porque esse outro lado é muito mais importante. Como que você se vê hoje, assim, como que era o seu olhar antes da vida? Eu falo dessa parte, assim, de inclusão, acessibilidade, representatividade, assim, pergunto isso porque, assim, antes de eu ser mãe atípica, eu não ia, a gente conversa sobre isso, assim, eu não ia num restaurante e falava assim, nossa, o restaurante tem escada, uma pessoa com deficiência não pode entrar aqui. Não, eu simplesmente posso subir, eu subi, assim, nunca desrespeitei as leis, por exemplo, parar numa vaga que não é minha, entrar no banheiro que não é meu, mas aí depois que eu me tornei essa mãe, eu brigo por isso, né? Daí eu vejo uma pessoa usando o banheiro errado, parando na vaga indevida, eu vejo um restaurante que tem escada, já pego o ranço, já nem quero ir, porque meu filho não pode subir ali. Então, assim, como que você via isso antes, ou também era como eu, né? E como que você vê agora? Porque agora
mudou completamente seus olhos, né? Eu preciso de elevador, eu preciso de rampa. Como que fica isso assim para você? Eu amo as coincidências da vida. Uhum. Hoje mesmo eu passei por uma situação e a caminho de onde estou, na house aqui, que tão bem me cederam, né, o espaço. Gostaria de agradecer, se possível, Claro, fica à né, a todos da vontade. house, o Ale, toda a equipe, Roberta, todo mundo, né, que me cedeu esse espaço. E a caminho daqui, eu passei por todo o caminho refletindo isso, porque hoje eu passei por uma situação. De fato, a gente segue a ética ali de não estacionar no lugar indevido, coisas básicas que a gente acha que a gente está fazendo muito, né? Nossa, eu não estaciono num lugar que não posso, né? Só que hoje eu passei por uma situação e vou até compartilhar. Tem um estabelecimento que sempre vou, é um estabelecimento que, por ser próximo, né? Não por ser mais fácil, na verdade, e lá ela não tem escada. E num primeiro momento, quando eu fui, eu falei, não vou entrar porque não tem como entrar, literalmente entrar, né? E aí falaram, não, tudo bem, vamos subir sua cadeira de rodas, e assim foi por longas semanas, né? Até que hoje foi falado, sempre falando da rampa, né? Não, a gente vai construir uma rampa, a gente vai construir uma rampa. E aí um dos colaboradores falou, eu tô com muita dor na lombar de tanto carregar. E aí todo mundo foi citando, né? As pessoas foram citando, tal pessoa tá com dor, tal pessoa tá com dor, tal pessoa tá com dor, tal pessoa tá com dor. E eu fui me sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão envergonhada daquela situação de... Porque sempre eu fiquei envergonhada de precisar dessa ajuda. Eu sempre, gente, desculpa, mas já chegamos no veredito final, né? Exato. E eu sempre, gente, desculpa do trabalho, desculpa. E hoje eu me senti tão mal de... Poxa, só que depois de muito refletir, de ir embora do estabelecimento e eu e minha mãe refletimos sobre, eu saí do estabelecimento, eu chorei muito. Eu chorei muito, eu não consegui vir pra cá. Porque não sou eu que tinha que se sentir mal. É eles que têm que se sentir mal. Ana, não é você que tem a deficiência. É o estabelecimento que está incorreto. Exato. E foi nesse momento que, ao longo do caminho, eu chorando, mas eu fui pensando, meu Deus, eu morava numa casa em Chapecó que não tinha o piso tátil. Laje. O piso corretamente. O porcelanato. Meu Deus, de fora. Eu tenho um problema de memória. Como esse piso de fora? A calçada não estava correta. Eu nunca pensei, nossa, esse restaurante tem escada. Eu também nunca pensei. Né? Eu nunca pensei, será que esse lugar um cadeirante consegue entrar? E essa é uma questão generalizada. Por quê? Nós estamos falando de cadeira de rodas, alguma dificuldade, algum andador, né? Só que a gente se esquece que nossos pais estão adoecendo, nossos avós, né? Pessoas queridas, né? Estão adoecendo e tem essa diminuição da mobilidade. Sim. Isso é uma questão para todos, não para só pessoas com deficiência. Sim. Né? E hoje eu senti a dor da segregação, da barreira estrutural. Sim. Que por muitas vezes eu achei que eu não senti. Sim. E sempre bati no peito falando, não, isso nunca vai me deixar acontecer, isso nunca vai me deixar doer. Porque eu vejo muitos colegas, se me permite falar, que eles chegaram a um consenso que é tão difícil sair de casa que eu vou fazer o quê?
não vai sair. Não vou sair. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Fala assim, eu não vou colocar rampa no estabelecimento porque não tem pessoas com deficiência na rua. Não tem pessoas com deficiência na rua porque a pessoa não consegue sair para ir no supermercado. Não é porque não tem, você não vai pôr a rampa no seu estabelecimento, não vai pôr um elevador porque não tem pessoas com deficiência. Não tem pessoas com deficiência porque realmente é isso. Você fica tão cansada e não é você que tem que pedir desculpa. Exato. Né? Você não tem que pedir desculpa por você ter uma deficiência. Sim. As pessoas que precisam se sentir envergonhadas. Então, o que eu faço hoje? Eu vou sair sim com meu filho. Eu vou levar ele nas festas infantis, eu vou levar onde for, porque as pessoas que precisam se envergonhar de não ter acessibilidade para ele. Exatamente. Porque assim, as pessoas perguntam, nossa, mas você leva em tal lugar, mas você vai, vou. E eu vou continuar levando, eu vou continuar fazendo, porque as pessoas vão ver, sim, uma pessoa com deficiência no parquinho, uma pessoa com deficiência no shopping, uma pessoa com deficiência na montanha, na cachoeira, que ele já foi. Exato. E é isso, a gente tem que enfrentar isso, né? Um dia pelo amor de Deus, não peça mais desculpa. É verdade. Não peça desculpa por você precisar de ajuda. Eu sei que, assim, você ficou vulnerável. Sim. É horrível você depender de uma pessoa, a gente que é independente, que dirige, que tem essa profissão, independência financeira, tudo, e de repente se vê numa posição completamente vulnerável, Exatamente. de precisar de ajuda para comer, para tomar banho, coisas básicas coçar do dia a dia. o nariz, tirar o cabelo da testa. Exato, né? Arrumar o seu cabelo, lavar o cabelo. Então é uma coisa que você nunca para pensar que aos 30 anos de idade você vai se ver dependendo de tudo. Exato. É um motivo mesmo de voltar para trás e falar, meu Deus, assim, o senhor que é dono de tudo, porque, né, Exato. faz a sua vontade. Então, assim, é muito difícil mesmo. Mas essa sua fala, eu acho que tem que, eu reitero essa fala da necessidade de acessibilidade nos lugares públicos, porque, de fato, não é que tem pouca pessoa com mobilidade reduzida, deficiência. É que falta acessibilidade. Falta acessibilidade. Isso faz com que a gente não consiga transpor, às vezes, um medo, uma dificuldade, uma barreira. E muitas pessoas não têm, às vezes, um apoio, uma rede de apoio, uma pessoa tão forte como você. E eu não digo força, né? E as pessoas acabam se segregando às suas casas, dentro de um quarto, e acabando até mesmo numa depressão, porque você fica preso dentro de um quarto por conta de uma falta de acessibilidade. É uma rampa, né? E de empatia nesse caso que você está falando, né? Porque o moço reclamar da lombar dele é muita falta de empatia, porque ele tá vendo você precisar de ajuda e fala, tô com dor nas costas. Uma falta de respeito ali, né? E foi o que eu até comentei com a minha mãe. Eu falei, provavelmente essa doença foi adquirida por meio de um vírus. A gente não sabe, pode ter sido uma influenza, Covid, que muita gente se pensa. Então é algo assim, então, todos vírus estamos... mesmo, assim, não é uma doença autoimune. Que já é uma doença autoimune causada por algum vírus. Ah, entendi. Né? E provavelmente você pode ter pego no seu trabalho. Muito provável, muito provável. O que eu digo é que todos estamos suscetíveis. Claro. Então, quem reclamou, né? Os donos de estabelecimentos. Então, assim, eu acho que a gente não precisa mudar eu acho muito importante essa fala, né? Essa fala de acesso, essa fala de acessibilidade, porque a gente pode aprender muito com a vivência do outro. Claro. A gente não precisa passar por isso. Né? Hoje eu tô aprendendo às duras penas muitas coisas que eu não vi, porque não era a minha realidade. E quão egoísta talvez eu tenha sido. Não, né? Eu posso, quem sabe um dia eu possa ter sido, então, vamos supor, né? Eu vejo assim, que uma vez foi o Guilherme Bara, foi no nosso podcast, que é deficiente visual, e ele falou assim, não tá errado você não saber, né? Exato. Você pode não saber como me chamar, se eu sou cego, se eu sou deficiente visual, o que tá errado é você não querer aprender, Exato. Você não querer, como eu posso te ajudar? Né? Você precisa de água, como que você toma? Você toma com canudo? Você toma sem canudo? É a gente procurar incluir você naquela questão, assim, eu quero vir aqui te entrevistar. Como fica melhor para você? Sim. Né? Não ter vergonha de perguntar, e medo de perguntar, de magoar, porque a gente está aqui para responder. Exato. A gente está aqui para falar. Então, assim,
a inclusão é isso, né? É você se aproximar de quem precisa do outro e buscar saber como que seria melhor para aquela pessoa, né? Porque tem o seu jeito. Exatamente. Tudo. E essa ascensão de um podcast como esse é extremamente necessário para que outras pessoas possam saber, né? E sabendo, procurando entender, tentar mudar o seu redor, né? Estacionar rapidamente uma vaga de pessoa com deficiência. O rapidamente faz com que a gente perca uma consulta, porque essa vaga, hoje em dia, por exemplo, às vezes a cadeira de rodas ela tem que sair pelo lado, ela tem que sair pelo outro lado, tem que sair às vezes pelo... Depende do carro que tá, então ela precisa de um grande espaço. Essa vaga não é sua nem por 5 minutos. Nem por 1 segundo, né? Então, quantos jovens às vezes a gente vê, mas é só 1 minutinho. Esse 1 minutinho demora quanto tempo às vezes para me tirar de uma cadeira de rodas e colocar, né? Eu posso perder uma consulta, eu posso... E pelo simples fato que não é sua essa vaga, né? Você já está passando, então, por essas dificuldades. Muito. Já teve lugar que a gente, por exemplo, uma ida ao shopping, todas as pessoas vão para dar uma desparecida, uma distraída, isso não difere nem um pouco, porque não muda nada, nós não somos nem um pouco diferentes, né? Temos as mesmas vontades, né? Desejos, e às vezes a gente quer sair um pouquinho da nossa... esparecer um pouquinho. E ocorreu de chegar em um shopping, vamos supor que é um lugar mais fácil, acesso, né? O piso, para nós não tem essa trepidação, né? Tem toda uma questão que facilita, né? E não poder ter que achar uma outra vaga, que também é difícil, parar em lugar que daí não é o nosso, para atrapalhar os demais. E quando vê, tem 2 jovens lindos, maravilhosos, sem nenhuma deficiência, que pararam por 5 minutinhos na vaga, né? Então, se puderem, tenham mais empatia. A gente precisa dessa empatia. Por favor. Né? Por favor. Ana, me conta um pouco sobre o que é esse movimento Luana. Como que aconteceu o seu encontro com ela? Como que foi? O que você hoje está precisando, né? Sim. Que eu vi, assim, que você não queria ajuda, né, financeira, não queria vaquinha. E hoje, assim, infelizmente, você parou de trabalhar. Né? Estou com um problema no INSS. Sim. A sua mãe é uma pessoa idosa que cuida de você. Ela que dirige também. Aqui em São Paulo, não. Não. Eu estou vendendo meu carro também para auxiliar, né, em todos os pagamentos. E aqui, como eu estou fazendo tratamento em São Paulo, a gente tem até um receio dela dirigir perante a idade dela, ela não se sente muito segura. Mas como você bem disse, é um movimento Luana Zuccoloto, maravilhosa, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a Luana, sim. né? E como foi esse encontro, o que ela fez por você. Sim. A Luana, ela é uma pessoa que eu volto a me emocionar, é inevitável. Ela, de fato, é um movimento porque, como eu disse ainda ontem, ela reverbera as boas atitudes através de muitas pessoas. Ao ter essa atitude empática de auxiliar o outro e você vê a quem. Eu acho que a própria profissão dela, eu já admiro e tiro o chapéu, eu acho que é um dom, né? Como eu sempre falo para ela, você tirar o sorriso espontâneo, às vezes de um momento de dor da pessoa, isso é uma dádiva, é uma dádiva. Então é de fato um dom, né, que ela tem, e eu sempre brinco que é o melhor remédio, que não tem efeito colateral nenhum. Sim. O efeito colateral, quem sabe, é uma gargalhada, ou seja, também é bom, né? E a Luana foi muito emblemático porque eu vim para São Paulo para uma reabilitação e eu desejei ficar em São Paulo. Eu falei, não. Você já veio de Chapecó para cá em busca de uma reabilitação, de uma clínica de fisioterapia. De Chapecó eu tive algumas dificuldades financeiras que eu precisei abdicar de algumas situações e como cuidadora, né? E decorrente dessas dificuldades eu fui para Londrina, Paraná, que mora minha mãe e meu irmão, né?
para o meu irmão dar uma forcinha, já que ele, né, é um homem mais forte, né, e tudo mais. E então eu vim para São Paulo para reabilitação. Depois de muito tempo tentando conseguir, né, as reabilitações, que são muito difíceis de conquistar, são poucas no Brasil, né, que é um assunto também muito pertinente, né, e a gente precisava ter centros de reabilitações a 1000 por aí. Então, e é algo que eu gostaria muito, que eu estou montando um plano para depois, se Deus quiser, eu tiver muito melhor, quem sabe curada plenamente, poder implementar, né, implementar isso para que pessoas leigas e que não podem ter acesso, ter informações tão básicas, mas que não nos é informado. Né? E a gente estava falando também sobre filantropia, né? Porque tem vários centros que são particulares, mas eles podem ter uma cota de ajuda, tal, né? Exatamente. Porque é muito difícil você ter acesso ao SUS também. Exatamente. Ao seu tratamento, exatamente. Né? Eu fiquei mais de 1 ano e 6 meses tentando uma vaga em um grande centro de reabilitação, né? Você tentou a CD, a Lucy Montoro? Isso. O Sara, por exemplo, eu acabei desistindo, tamanha demora, e aí aconteceu o movimento Luana. Então, vindo pra cá, eu fiz um centro de reabilitação e falei pra minha mãe, mãe, eu tinha uma gordurinha ainda, como eu brinco, né, financeira, e eu falei, olha, eu tenho uma última ficha. Deixa eu gastar em São Paulo essa última ficha. Porque eu acredito que tudo que é de melhor está em São Paulo. Sim. Toda inovação, toda tecnologia começa aqui e depois espalha-se, né, Brasil afora. Aqui, Rio, né. E eu falei, mãe, se a gente for embora, a gente não volta mais, porque é muito difícil, por conta de todas as dificuldades. Todas, né? Não digo só financeira. E graças a Deus, Deus novamente nos acudiu. Uma amiga de 40 anos, que minha mãe já não havia, foi nos visitar no hospital e falou, olha, então fica lá em casa até você achar um centro, né, para um atendimento melhor. Morro de vergonha da Sueli e do Gil, que nos aceitaram. A gente pensava que por um final de semana, uma semana, ficamos mais de mês lá. E graças a eles foram instrumentos de Deus também. E nos aceitaram lá, até que tempo foi passando, porque eu fui muito louca em querer ficar em São Paulo, porque eu queria ficar em São Paulo, mas eu não tinha o financeiro para ficar em São Paulo. E não tinha onde, né? Assim, eu vou onde ficar? Exato. Onde eu vou tratar? Como ir até o tratamento? Sim. Minha mãe mora... então tá, para sair da cama, ela mora eu e minha mãe, estamos eu e minha mãe. Ela tem 74 anos de idade. Uma idade avançada, como que me tira da cama? Sim. Ela não tem a força para tirar da cama. Lá eu tinha esse suporte do amigo dela, nesse amigo nosso, né? O Gil, que a hora que ele chegava do trabalho, ele nos ajudava. Algum vizinho. Mas eu não podia contar com a sorte. Então eu precisava de uma cama hospitalar, um guincho de transferência, né? Então foi uma ideia insana que eu tive. Mas, enfim... Até que um dia, já num desânimo bem importante, porque nada estava fluindo, prestes a voltar para Londrina, eu uso um óculos que capta as ações através do meu piscar dos olhos. Então eu converso e vou mexendo no celular com o captar dos olhos. E eu tô mexendo... Esse óculos é acessível? Você conseguiu comprar? É acessível. Um dia eu gostaria de melhor até abordá-lo, mas a empresa, posso falar? Claro. Chama-se Colibri, né? É um preço acessível e são pessoas maravilhosas, que é algo que todos devem ter conhecimento. Tanto é que toda consulta que eu vou, eu levo para os neurologistas verem, para os fisiatras verem, para quem seja, e gosto de divulgar a todos, porque foi algo que me salvou, né? Então, eu hoje consigo mexer no celular, ter todas as burocracias da vida, que meu corpo parou, mas a vida não, né? Através do celular, por conta do óculos, o Colibri, né?
o Voa Colibri. Legal. Então, maravilhoso, espetacular. E é uma tecnologia brasileira que eu admiro muito, né? Então eu acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? E aí um dia eu tava, então, usando o celular com esse óculos e me deparei com um vídeo da Luana, dela brincando com o Ian, que é o seu noivo. E quando eu vi, eu não só sorri, mas eu gargalhei. Você não seguia ela? Até então não. E eu a conhecia porque eu já vi alguns vídeos dela, né? Mas eu acho que eu não a seguia ainda. E quem sabe em uma plataforma até acho que sim, mas nas demais não. E achei demais. Meu Deus, como eu ri. Chegou a noite, na hora de dormir, a hora que eu fui dormir, eu comecei a concatenar as ideias. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo eu não dou uma risada desse jeito? Há quanto tempo eu não dou uma gargalhada tão profunda e sincera? Aquilo mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu até comentei com a minha mãe. Falei, mãe... E aí eu tive a oportunidade de salvar e enviar para minha mãe, e minha mãe também gargalhou. E foi um momento muito importante, porque minha mãe também há muito tempo não gargalhava, né? Por mais que a gente tenha alguns conflitos, porque é muito dura essa vida de um cuidador e o paciente, ela não é... Ela virou não já é um romance, a sua cuidadora, né? mãe, né? E aí falta paciência de filha, falta paciência. Isso, é complexo, não é algo, né? E eu a vi rindo e gargalhando, se debruçando. Aquilo foi demais para mim, foi único aquele momento. E pensei, bom, talvez eu volte para Londrina. Antes para Londrina, deixa eu ver se ela não é de São Paulo. Aí tá. Fiquei a noite inteira pensando naquilo, porque eu só conseguiria ver o outro dia quando eu fosse para cadeira de rodas, né? Porque hoje a hora não é mais minha, é a hora do outro, quando o outro pode, quando o outro quer, quando o outro tem a possibilidade, né? Então, hoje em dia, a dependência leva a isso, né? Então... Você já se acostumou com isso? Basicamente já. Ainda é algo que às vezes eu, por um momento, mas já entendi que é assim que eu tenho que viver, né? Que volta àquela fala do início, que eu tive que aprender a viver. Então, tenho duas rotas, ou a do desânimo, ou ver o lado positivo, de uma forma mais leve, positiva. E aí, no dia seguinte, eu vi que ela era de São Paulo. Mas o show estava esgotado. Ia ser a estreia do primeiro show solo dela. E, ok, não era para ser. Mas como toda brasileira, né, a gente não desiste. Falei, deixa eu ver se não tem vaga para pessoa com deficiência. E tinha, só para pessoa com deficiência. Mas, obviamente, tem que ter para minha mãe, né? Sim, senão não tem como, porque ela que me serve uma água, tira um cabelo do rosto, bom, tudo, né? E mandei um e-mail pro espaço, Mart Hall, que foi maravilhoso, e pra Luana, mas assim... Ai, nunca vão me responder, imagina. Parece. E num dado momento, o assessor dela, um colaborador, pessoal da equipe, me respondeu prontamente. O Patrick maravilhoso me respondeu e demais responderam, o pessoal do Mart Hall também. Não, a gente vai dar um jeito, imagina. A gente coloca uma cadeira para sua mãe, fica tranquila, a gente vai dar um jeito. E tal. Chegou o fatídico dia do show e nada dava certo. Nada. Eu tenho print, eu posso provar. Eu acho que eu liguei mais de... Eu fiz as contas, acho que eu liguei mais de 24 vezes em um lugar de táxi, porque até então eu não tinha tentado plataforma de aplicativo, que eu pensei, jamais vão me aceitar. Porque em Londrina, minha mãe me levava para todos os lugares. Eu nunca tinha tido a experiência de um táxi ou de um Aqui motorista de você aplicativo. não andava de Uber ou táxi? Até então eu ou não andava, ou então andei com um taxista que, conforme o horário dele, ele me aceitou. Porque eles aceitou. Ele me Eles aceitou. negam, né? Eles negam. Muito. Que absurdo isso é uma coisa né? que a gente passa. Na CD, quando eles veem que você tá na CD, eles cancelam a viagem.
Eles falaram já que eles não vão levar a cadeira de roda porque estraga o banco do carro. Foi o que aconteceu semana passada, né, com o motorista. Então, assim, a maioria dos motoristas cancelam. Quando eu sempre, acho que as pessoas têm, né, livre-arbítrio, né? Sim. Mas assim, então eu comento, olha, eu sou cadeirante, se tudo bem por você, minha cadeira ela cabe de tal forma. E de 10, acho que, sei lá, 5, 6 cancelam imediatamente, né? E não foi diferente esse dia. Então nada ia, mas foi engraçado que eu falei, que tudo tava dando errado, eu falei, Deus, se for para ter uma noite boa, que sossegue meu coração, da minha mãe, que a gente possa ter uma noite de humor, gostosa, me permita ir. Se for só ok, então deixa que eu fico aqui, porque é tão difícil sair de casa, né? Então deixa. E não sei, eu comecei a sentir que eu deveria ir, que eu deveria ir, até que eu falei, mãe, eu vou tentar a última tentativa. Eu vou tentar um motorista de aplicativo. Até então eu não tinha. Primeiro desistiu, segundo desistiu, minha mãe falou, filha, vamos desistir? Eu falei, não. Terceiro me aceitou com a maior boa vontade do mundo. E lá fomos. E ele colocou você no carro? Me colocou, porque tem o porém de me pegar no colo, minha mãe não consegue, né? A cadeira, ela é um pouquinho pesada, não é todo carro que dá certo. Na verdade, hoje a gente já testou, todo carro dá certo, então tem um jeitinho, sempre dá um jeitinho, né? E fui assistir o show. Eu não pensava, eu não tenho muito essa coisa de... eu não pensava que eu ia encontrá-la ou algo do gênero. Não, jamais. Eu sou muito tranquila. Não, você foi pra rir. Fui pra rir, né? Exato. E em um determinado momento, o Ian passou, o noivo dela passou. E eu falei, mãe, chama ele só pra que ela saiba, porque só pra ela saber que o trabalho dela tá surtindo efeito. E comentei. Falei, olha, aconteceu isso, parabenize. E ponto. Não tinha intenção nenhuma de, né, algo a mais. E quando eu tava indo embora, falaram, espera aqui só um pouquinho. Eis que eu tô esperando um pouquinho, chega a maravilhosa da Luana. Simpática, amorosa, querida, me abraçou minha mãe. E a gente começou a ter uma conversa maravilhosa. Conversamos, e aí rindo, fomos pra choro. E uma chora daqui, uma chora dali, e a fila se formando lá no fundo para o pessoal tirar foto com ela, e eu atrapalhando, e aquela fila, e até que tudo bem, passou. E, de fato, ela cumpriu o seu papel de fazer aquela noite maravilhosa. Mas, para mim, né, vida segue, vamos continuar com a vida. Eu tenho um hábito, sempre, eu trabalho com o público na área de saúde, né, então, para reclamar, as pessoas reclamam. Para elogiar, as pessoas não elogiam. Então, eu tenho um hábito de quando eu sou... Na vida, né, acho que todo mundo... assim. Todo mundo passa por isso. Então, quando eu sou muito bem tratada, eu faço questão, por maior dificuldade que eu tenha, eu faço questão de pegar o e-mail, ou a ouvidoria, ou o número, e ligar e pegar o número do colaborador e fazer o elogio. Ela, como a gente sabe, é uma ex-CLT, né? Então ela é dona de si própria. Mas eu falei, quer saber, eu vou mandar um e-mail falando sobre propósito e dom. Eu juro por Deus, que eu não volte a andar. Que eu não mandei o e-mail com nenhuma intenção. Com nenhuma intenção. E tudo bem. Até que um dia eu tava voltando para casa, num motorista de aplicativo, que muito me colaborou na época. E aí eu falei, Luana Zucoloto marcou você no Stories. Eu falei, meu Deus, como assim? E começamos a ver. E aí tá ela contando, lendo meu e-mail, chorando, né? E ela chorando ali do story e eu chorando do lado de cá. E aí, esse motorista mandou um e-mail para ela. Porque ele sabia que, me conhecendo, que eu jamais pediria ajuda.
Ele falou, olha, a Ana tá assim, é assim, 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 ela tá em tal lugar, ela não tem onde fazer tratamento e tal. Mas eu nem sabia disso. Uhum. E a Luana viu esse e-mail e prontamente ela pegou meu número e foi conversar comigo. Me chamou no Instagram, no WhatsApp, no Instagram, depois no WhatsApp, e começamos a conversar. E eu tive muita relutância em aceitar a ajuda, porque seria uma exposição, e eu não estava habituada a tal, né? Mas ela te expôs de uma maneira maravilhosa, que você conseguiu através disso? A Luana, ela... Na frente das câmeras e atrás das câmeras é a mesma pessoa. É aquilo que a gente vê. Agora eu já sou fã, já era fã, sou mais ainda. É aquilo que a gente vê e é isso que eu gosto de falar sempre para quem eu vejo. Porque a Luana, ela é aquela espontaneidade, a generosidade, amabilidade, empática, amável, aquele abraço que afaga a dor. Ela é aquilo. E aí, através daquele vídeo que viralizou... E aí ela me ligou em determinado momento, a gente teve diversas ligações, para ser de um jeito muito leve. Então ela é sua fada madrinha. Uma fada madrinha. Meu Deus do céu, e como madrinha. E aí ela conseguiu para você, através de toda a mobilização, Exatamente. o apartamento que você está hoje, que é o apartamento graças a ela e graças a todas as pessoas, né, que colaboraram e marcando as empresas, né, quisera eu ter a possibilidade de agradecer cada pessoa que marcou uma empresa. Muitas pessoas falaram assim, eu não tenho como te ajudar, não sei o quê, mas eu marquei. Isso. De compartilhar. Então, tudo que eu conquistei, tudo que foi conquistado graças a Luana, foram graças às pessoas também. Então, graças a todas as ações, todas as marcações das pessoas, foram conseguido, foi conquistado muita coisa, né? Então, aqui onde estamos, a House, né, que me abraçou de uma forma inexplicável, que é uma moradia, então eu tenho a moradia em São Paulo para poder ficar. Aqui em Medical, que cedeu a cama hospitalar e o guincho de transferência, então eu consigo sair da cama hoje em dia, né? A InDrive, que é uma empresa muito conhecida de motoristas de aplicativos, né? Que me leva... é motorista de aplicativo, não carro com motorista. Isso, não, é motoristas de aplicativos. Isso. Tá bom. Que para me levam... com deficiência. Não, é uma empresa que serve a todas as pessoas, né, com ou sem deficiência, e que me leva para as consultas, fisioterapia, né? Ganhei 6 meses de atendimento deles. Ganhei as terapias ali na Acreditando, então, que Acreditando era uma empresa que eu já queria ser, nossa, quanto eu ansiei ser paciente de lá, né, e foi conquistado essa maravilha. Mas tem um período também? Não, eles estão sendo muito maravilhosos, generosos, então a gente né, criou uma parceria muito, muito legal. A Cavenag, a Cavenag me deu a cadeira de banho, né, e se Deus quiser, onde eu vou comprar o carro adaptado lá. O Colibri, na verdade, eles dão todo o apoio para mim, né, mas eu já havia adquirido, então, mas eu acho que é uma empresa que sempre me ajudou. A Amplimed me doou uma cadeira de rodas motorizada, mas que por um infortúnio ficou em Londrina, né, então não imaginava que fosse uma estadia tão prolongada para cá, então acabou que eu não a trouxe, infelizmente. Advogada também para lutar, que a gente sabe que é difícil, né? A advogada a doutora Lorena, e tem também né, a doutora Marildes, Reinaldo, Mombelli, que me auxiliam muito em todos os processos. Ana, e o Atende? O Atende eu estou tentando, né? E acho que tá para sair.
O SP Trans que eu tô tendo um pouquinho mais de dificuldade para conseguir, né? Sim. E essas duas estou tendo um pouquinho mais de dificuldade. Enquanto eu tô tendo o InDrive, eu tô usufruindo do mesmo desse conforto, né? Porque é difícil ficar muitas horas na cadeira, tem toda essa situação. Ana, o que você diria para Ana de 5 anos atrás, hoje? Eu sempre penso isso, às vezes, se eu pensasse na Ana do futuro, isso, né? E a Ana do passado também. Eu diria que a vida é mais leve, que a gente não precisa levar tudo a tão ferro e fogo, para a gente se preocupar um pouquinho menos. É claro que a gente não pode deixar de fazer tudo corretamente, eticamente, né? Mas que a gente tem que pegar um pouquinho mais leve conosco, não se cobrar tanto, não se afobar para fazer tudo de forma tão perfeita em todas as facetas da vida. Tudo vai se encaminhando, tudo se encaminha. Às vezes não é tanto no tempo que a gente quer, mas as coisas se encaminham, né? E aproveitar os momentos de qualidade, né? E tê-los. Se você pode ter um momento de qualidade com a sua família, uma viagem, uma noite boa em casa, né? Que às vezes a gente se mata tanto de trabalhar, tanto. E quando eu estava no hospital, o meu desejo era voltar no tempo e fazer tudo diferente. Entendi. E era bem isso. Aproveitar esses momentos, fazer o que eu posso fazer e não deixar para depois, porque a gente nunca sabe se vai ter esse depois, e valorizar as pequenas coisas. A gente... Parece que a gente reclama, né? tanto, sabe, de coisas pequenas. Hoje eu daria tanto para tomar um banho tão gostoso. Hoje eu daria tudo para poder tirar o cabelo do meu rosto. Hoje eu daria tudo para me alimentar sozinha. Hoje eu daria tudo para cruzar minha perna. São coisas tão básicas, tão pequenas. Pequenas para tantos e muito para outros. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. A gente reclamar, né? Uma palavra que reclamar, você tá aclamando 2 vezes, né? Pessoal, vocês acharam que eu não tava por aqui, né? Já tá aqui falando com a Ana e eu tava só atrás das câmeras aqui, admirando essa força da Ana, essa história de vida que vem para fazer a gente refletir, né? Imagina. Mesmo sendo mãe atípica, a gente sempre encontra, cruza na vida pessoas com histórias diferentes da nossa, né? Que fazem a gente pensar cada vez mais no propósito mesmo da gente, de vida e tal. E eu fiz uma pergunta aqui para Ana e gostaria que ela falasse, porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem curiosidade. Quando eu me tornei mãe atípica, isso fez diferença na nossa vida, né? Enquanto casal, eu e o Guilherme, com relação às pessoas que a gente convivia, né? Enfim. Então, Ana, conta pra gente, a época que você ficou doente, tudo, né? Como é que eram as suas amizades, se você tinha um relacionamento, né? E como é que isso foi se prolongando depois que você foi... enfim, como iniciou o tratamento e tudo mais. Sim. Na ocasião eu tinha um relacionamento consolidado. Eu digo que no primeiro momento devo tudo, né, a essa pessoa que foi quem me auxiliou e foi minha família na ocasião. Mas fez tudo, eu digo, aplaudo mesmo, digo que fez tudo e mais um pouco, né? Mas até que um estresse surge, né? E acaba saindo da minha vida, né? Num momento muito delicado, acho que nem
passado um mês após a morte da minha avó, né? Então, foi muito, muito complicada essa situação, né? Não imaginava e não esperava, mas tudo tem um porquê, tudo tem hoje eu tenho uma visão muito diferente da vida, né? Então, naquele momento que a gente acha que tudo está se perdendo e tudo parece não ter um fim, um desfecho bom, mas que lá na frente a gente vê que a vida vai se contornando para escrever por linhas retas, ou só tortuosidade, mas no caminho correto. E das amizades, eu acho que para mim muitas pessoas surgiram. No início eu tive uma relutância em expor o que estava acontecendo, né? Porque eu achei que fosse algo muito breve, mas eu sinto que muitas pessoas, no momento agudo ali do desespero, vai morrer, não vai, todas as pessoas surgiram, mas no decorrer as pessoas foram se afastando um pouquinho, né? Claro que também tem um pouquinho da minha culpa, né? Às vezes a minha dificuldade em responder, às vezes a minha dificuldade em manter um contato, mas muitas pessoas se afastaram, e isso eu acho muito, muito prudente às vezes falar, que se você tem um amigo que tem algum problema de saúde, uma família típica, né, para você estar sempre por perto, porque tanto para o paciente quanto o familiar cuidador, né, que é muito difícil para vocês, né, é muito cansativo. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas sempre tenham que às vezes não é só... vá visitar, vá ajudar, ver que precisa, né? Porque nem sempre a gente vai pedir, levantar a mão e pedir, né? No meu caso não dá mesmo, né? Mas assim, nem sempre a gente vai pedir. Mas acho que as pessoas tenham essa empatia né, com essas adversidades que a gente passa, porque sempre a gente precisa, às vezes, de uma ajuda um pouquinho externa. Sim. Vai se deixar uma dica, uma mensagem para quem tá hoje chegando num diagnóstico, no enfrentamento, o que você deixaria de mensagem? Muito legal. Eu acho que as pessoas que estão, né, chegando no diagnóstico, procurar pessoas com outras pessoas que passaram por isso, né? Não procurar diversas opiniões, porque muitos médicos ou muitas pessoas tendem a falar somente o lado ruim da situação, e às vezes a gente pode ter um prognóstico melhor, a gente pode ter uma situação melhor, então procurar ter mais informações, né, a respeito, procurar mais pessoas que passaram por isso, adentrar uma rede de apoio, né, que possa te auxiliar, trazer uma informação mais completa sobre a doença e como pode auxiliar, procurar ter mais informações a respeito, por exemplo, do que o SUS pode ofertar, porque muito não é exposto, muito não é exposto, e a gente tem muito auxílio benéfico e maravilhoso que o SUS pode ofertar, mas por uma falta, às vezes, de informação, a gente não usufrui do mesmo. E eu acho que o lado de viver a vida. Passado uma situação difícil, seja uma doença ou uma adversidade da vida, a gente tem duas maneiras de lidar com ela. Ou a gente se entrega, e aí não tem mais o que fazer, né? Acabou o jogo. Se eu hoje desistir da vida, não tem quem lute por mim, literalmente. E nunca mais eu vou andar. Ou, mesmo com as adversidades, as dores, as preocupações, a gente tenta ver um pouquinho do que a gente pode aprender com essa vida. E a gente tem muito o que aprender. Muitas pessoas saíram da minha vida, mas pessoas maravilhosas entraram. Pessoas maravilhosas como vocês, né? Que eu tive o prazer de conhecer antes do podcast, né? Antes mesmo, né? E muitas coisas boas aconteceram. A gente vê situações que antes a gente não via. A gente tem cada aprendizado que sem adversidade a gente não teria. Então, tentar ver o caminho, o lado bonito dele também. Ele também tem um lado bonito. E
tentar não se entregar e tentar um dia por vez, um passo por vez, que a gente vai chegando até o fim dessa corrida, dessa maratona que é a vida. É isso aí. Né? Agora, eu queria entregar uma lembrancinha aqui, ó. Vou abrir meu pra Deus. você. Nós temos, a Izzy mandou pra você um shampoo de hidratação. Meu Deus, tava precisando. Um escova, enfim, e o condicionador. Aqui, ó, pessoal. Eu tô muito chique, hein? Meu Deus do céu! Ora, obrigada, Izzy, obrigada, amei! Mais cheirosa, apesar que essa moça aqui, gente, cheguei e fui cumprimentá-la, ela é muito cheirosa. Puro gelol. Gente, é isso. Obrigada por vocês terem acompanhado aqui a Ana, a gente, Voz da Inclusão. Sigam a Ana no Instagram, tá? Acompanhe aqui, a gente vai deixar o link para a vaquinha dela, tá bom? Obrigada. Para quem quiser puder ajudar, quem não puder ajudar financeiramente, mas puder ajudar compartilhando, reproduzindo Se você tem vídeo. um amigo que tem alguma empresa, que, enfim, que tem condições, né, de ajudar, que tem... Por favor, manda para ele o nosso vídeo, né? Fala um pouco, Ana, do que você está precisando agora, hoje. Hoje... Acho que a maior dificuldade nossa está na falta de cuidador, né? O cuidador é uma coisa que eu estou precisando muito, decorrente da idade avançada da minha mãe, né? E por eu não conseguir fazer algumas situações no dia a dia que ela não pode me auxiliar, né? E até para cuidar dos básicos mesmo, que às vezes ela não consegue ofertar de uma maneira tão proveitosa, né? E não sei se você tiver algum serviço que possa, né, auxiliar, complementar, né? Terapia, que eu tô precisando. Quais são as terapias que... Eu não tô fazendo ainda. Tá. Não faço. É psicólogo. Isso é importantíssimo. Importante. Né? Vamos atrás. Cris Reis, olha aqui, aí, nossa madrinha. Quem sabe uma terapeuta ocupacional, né? Para auxiliar em algumas... Não tem? Tem. Lá tem, maravilhosos também, mas... Um suporte a mais. Um suporte a mais, né? Então, acho que... Ou então, se puder compartilhar, né, o link, se puder fazer uma oração, ou principalmente compartilhar e começar a seguir as meninas, porque esse assunto é um assunto muito necessário para todos, não só famílias atípicas, mas para todos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e até mesmo para você poder aprender o nosso lado e quem sabe poder estender a mão de uma maneira mais adequada, melhor, né? E ser também uma rede de apoio. Parabéns, meninas, por esse assunto e esse canal tão lindo e necessário. Obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Até. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.